Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos seguir hoje então nossas aulas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre variação de grandezas e alguns conceitos de proporcionalidade, tá? Tanto em grandezas diretamente proporcionais quanto inversamente proporcionais. Isso acontece lá na atividade 4 do caderno de trilhas. E para entender o que é uma grandeza, antes de entender o que é diretamente ou inversamente proporcional, a gente vai definir, tá? Para matemática, a gente chama tudo que é grandeza aquilo que a gente pode medir, mensurar ou quantificar. Então, qualquer tipo de grandeza. E eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a gente pode medir uma velocidade, calcular uma velocidade, quantificar uma velocidade, uma medida do espaço, que a gente usa geralmente a unidade de medida o metro. Então, a gente pode medir o tamanho de uma mesa, por exemplo. Podemos medir o tempo, a massa, a força, a aceleração e muitas outras coisas, tá? Então, existem vários tipos de grandeza, inclusive é o que nós vamos ver agora nos exemplos do nosso trilhas, tá certo? E aí existem dois tipos, a diretamente proporcional, né, que são ditas como diretamente proporcionais quando uma delas aumenta e a outra necessariamente aumenta junto, ou quanto uma diminui e a outra diminui da mesma forma. Por exemplo, se uma dessas grandezas dobra, a outra também vai dobrar. Se essa grandeza diminui pela metade, a outra também vai cair pela metade. Então eu tenho essa ideia, essa proporcionalidade de aumentar junto ou diminuir juntos. Então eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Se 3 cadernos custam R$15, o preço de 6 cadernos custará 3. Percebo, o 3 para virar 6 eu dobrei. A mesma coisa com o preço, do 15 para virar 30 eu também dobrei, vezes 2. Tá certo? Então essas são as diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Elas são invertidas. Então, no caso, quando uma delas aumenta, a outra necessariamente diminui o oposto. Então, por exemplo, se um aumenta o dobro, a outra cai pela metade. Se um aumenta o triplo, a outra cai pela terça parte. Tá certo? Então, olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Imagina o trem vindo de uma estação para outra. Quanto maior for a velocidade desse trem, ou seja, se ele aumentar, dobrar a velocidade, ele vai fazer o tempo de viagem na metade do tempo. Tá certo? Então ele vai fazer essa variação. Se ele anda mais rápido, ele chega mais... se ele anda mais rápido, ele diminui o tempo de viagem. Tá certo? Obviamente ele vai chegar mais rápido também. E aí justamente isso que a gente vai analisar nessas questões sobre grandezas, tá? E aí aqui embaixo nós temos a questão 1. Fala que a Estela gosta de correr todos os dias para manter sua saúde. Se ela corre 6 km em 1 hora, quantos quilômetros ela vai percorrer em 1 hora e meia se mantiver a mesma velocidade? Então essa é uma questão que a gente pode analisar. Quilômetro é uma unidade de espaço, uma grandeza de espaço, e a hora é o de tempo. Então em 1 hora ela percorre 6 km. Aqui ela vai aumentar em meia hora o percurso, ou seja, ele vai aumentar também o espaço. Então usando o conhecimento matemático de vocês, essa meia hora vai ser equivalente a quantos quilômetros a mais? Então vocês vão usar essa ideia de quilometragem, de aumento de quilômetro, para determinar vai ser quantos quilômetros ela vai usar, tá certo? Então se eu tenho meia hora a mais, ela vai correr mais metade desse daqui. E a gente vai fazer o cálculo fazendo a adição. Beleza? E aí no item B, para construir um trecho de viaduto de 160 dias, são necessários 40 funcionários. Se esse trecho fosse construído por 100 funcionários, nas mesmas condições anteriores, em quantos dias ele ficaria pronto? Então nós temos aqui uma quantidade de dias, unidade de grandeza é o dias, e temos os 40 funcionários. Consigo medir 40 funcionários, então funcionários acaba sendo uma grandeza também. Então imagina que eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando. Essa quantidade de dias vai aumentar ou vai reduzir? Se eu tenho mais gente trabalhando, os dias vão ser reduzidos. Ou seja, eles vão reduzir da mesma forma. Esses 100 funcionários aqui, quantas vezes a mais são do que esse? Ou seja, os dias vão ser divididos por essa quantidade. Traduzindo em miúdos, então nós vamos relacionar esses 100 funcionários com os 40. Né? Quantas vezes o 40 cabe aqui no 100?
E aí essa quantidade de dias vai reduzir de maneira proporcional, tá certo? Então, dos 100 funcionários, quantas vezes cabem nos 40, certo? E aí esse resultado aqui, a gente vai ter que dividir os 160, tá? Então aí vocês vão usar o processo de cálculo que vocês acharem melhor. Questão de proporcionalidade, tá certo? E aí, o mesmo processo, vocês vão voltar lá no item A para poder responder aí o item C, tá? Qual seria a resposta do problema do item A se a Estela corresse 3 km em 1 hora? Então, volta lá no problema, vê quais são as opções, só que em 1 hora ela vai correr 3 km. Em 1 hora e meia, quanto que ela vai correr? Lembrando, essa meia hora, quantos quilômetros a mais daria? E se ela corresse 9 km em 1 hora? De novo, volta lá, 1 hora e meia. Para quanto aumentaria aqui? Então aqui é uma razão de proporcionalidade que vocês têm que analisar, certo? E a mesmo raciocínio vocês vão fazer aqui no item D, tá? Voltando para o item B, tá? Então a gente volta lá para o item B. Se o trecho do viaduto fosse construído em 80 dias usando 100 funcionários, tá? Então se o trecho é construído em 80 dias com 40 funcionários, quanto que vai levar para fazer com 100, tá? E a mesma coisa com 240. Então aqui vocês vão ter que usar essa ideia de dobro, de duplicar, quantas vezes cabem. Use essa ideia de proporcionalidade que fica fácil de conseguir compreender, tá certo? E aí, entre em contato com o seu professor, fala sobre essas proporcionalidades, tenta encaixar, façam algumas divisões, ajuda bastante, multiplicação, para determinar quais são esses valores que vocês têm, tá certo? Eu aguardo vocês então na próxima aula e até lá!